disposição de vocês aqui e, mais uma vez, agradecer o convite e vamos lá. Eu trouxe alguns slides para usar como pano de fundo, contexto. Eu vou tentar, durante a minha apresentação, responder já algumas perguntas que foram feitas, sem prejuízo de outras que a gente responda no final. Vou pedir tua ajuda, Felipe, para você ir me munindo dessas perguntas. Vou compartilhar minha tela aqui. Peço só que vocês me avisem quando estiverem já vendo. Na tela, aparecendo. Ótimo. Pessoal, como eu sei que tem empresas diversas aqui, eu vou nivelar, eu vou trazer um pouco de conceitos para a gente nivelar conhecimento. Então, caso alguém esteja já bem familiarizado, eu peço desculpas, mas eu acho que é bem importante para a gente, para poder falar no mesmo, né, seguir uma linha de raciocínio e conseguir entregar uma mensagem bacana para vocês. Eu começo aqui dizendo, né, as pessoas me perguntam muito assim, cara, parece de onde veio esse caminhão, né, que está passando por cima de todo mundo, de onde veio, para onde vai, por que isso tudo, né, assim, está beneficiando quem no final das contas? E acho que o Felipe falou bem, é uma lei que vem, ela traz conceitos que já existiam há muito tempo, mas que pela falta de maturidade em privacidade, né, particularmente falando da América Latina, não só do Brasil, a gente pouco exercia, e de fato traz um empoderamento para o titular, né, de como o seu dado vai ser de fato utilizado. A gente vê recentemente escândalos, né, acho que o mais emblemático foi do Facebook, da Cambridge Analytica, em que a gente não tinha ideia, né, que os dados seriam usados, né, seriam distorcidos e usados daquela maneira. Né? Então a gente vê aplicativos hoje que acho que muita gente faz porque é bacana, de envelhecimento, para ver como é que você vai ficar quando ficar mais velho, ou se fosse homem ou se fosse mulher, como ficaria. Basicamente isso é o usuário que não tem conhecimento, né, da onde e por que isso está sendo feito. Ele não é simplesmente um aplicativo só de entretenimento, né? Ele gera uma base de dados riquíssima para os titulares desses aplicativos, dessas aplicações. Então, começo aqui, né, falando que isso é realmente bastante delicado, especialmente para o tema de privacidade. E esse slide aqui, ele mostra um pouco desse ecossistema, né, que a gente vive hoje, que a gente não consegue sequer ter a dimensão real, né, de aonde os nossos dados vão parar, aonde eles estão realmente, como é que as empresas utilizam. Então, a gente vê, eu tentei trazer dimensões aqui diferentes, né, de locais onde os dados, pensando do ponto de vista corporativo, né, aonde esses dados são armazenados, em que processos de negócio esses dados são tratados, né, que tipo de interface as empresas fazem, né? Então a gente tem aplicativos, a gente tem internet, a gente tem esses dispositivos hoje, relógios e celular, né? E aí pensando, né, nos tipos de dados dados pessoais sensíveis, metadados, que é basicamente um grande conjunto de dados. Então, de fato, essa organização que está se trazendo com a lei, ela é importante para garantir uma utilização mais adequada dos dados pessoais pelas empresas e garantir também maior segurança do titular, né, de que o seu dado está sendo adequadamente armazenado e utilizado. Bom, o Felipe falou no comecinho, eu falei um pouco de GDPR no meu currículo, e é importante trazer aqui, né, para a gente contextualizar, que de fato esse movimento que a gente está vivendo hoje, ele surgiu na Europa com a GDPR. Vale dizer que a primeira lei de privacidade que a gente tem conhecimento é de 1970, da Alemanha. Né? Então, é uma dicotomia, porque aqui no Brasil, assim, as pessoas ainda são resistentes à LGPD e me perguntam muito, pô, será que a LGPD vai pegar mesmo? Enquanto que na Europa a gente já vê um movimento muito sólido e por isso que eles preconizaram isso lá, quando se compara, falam muito assim, GDPR é igualzinho a LGPD. Não é muito parecida, a LGPD foi inspirada na GDPR, mas elas não são
A GDPR ela é muito mais detalhada, ela é muito mais prescritiva por conta dessa maturidade. E por que que isso é importante para a gente saber? Né? Por que que eu fiz esse mapa? Não é só uma informação histórica. A GDPR, como precursor, ela acaba sendo, ela dita algumas regras e algumas tendências. Então, por exemplo, ela entende alguns países como ela chama de países adequados para fazer transferência internacional de dados. Então, os países adequados, eles têm regras muito mais flexíveis. Então, quando eu falo de transferência internacional de dados, eu estou falando, por exemplo, de nuvem. Né? Então, vocês contratam um servidor de nuvem e esse servidor, eventualmente, está na Índia, por questão de custo. Tem que entender, né? Como é que o Brasil pode fazer essa transferência, pode contratar um serviço de nuvem. Então, por isso que eu trouxe esse mapa, só para a gente entender que a GDPR não está aqui só como uma precursora da lei, mas ela traz algumas regras que a gente, no momento de uma adequação da LGPD, a gente vai ter que se atentar, né, para ver algumas informações. Então, às vezes você contrata um plano de saúde, alguma empresa que seja multinacional, e que esses dados que ela recebe, estou dando um exemplo aqui para tentar contextualizar, né, no cenário de vocês, ela recebe essa informação das empresas e, por alguma razão corporativa, esses dados são compartilhados com a matriz, que pode estar em algum desses países. Então, essas regras é muito importante conhecer para estabelecer se vai ser preciso adequar algum contrato, se vai ser preciso criar alguma regra diferente por essa informação estar saindo do Brasil, enfim. Então, essa informação do mapa mundi mostra, né, não só isso, como uma tendência. Não tem um país que vai ficar de fora, justamente para evitar essas sanções comerciais que eventualmente podem ser decorrentes da própria GDPR. Bom, falando de LGPD, aqui eu vou entrar em alguns conceitos um pouquinho mais para frente, mas eu só vou dar aqui algumas pinceladas que no final das contas é o que todo mundo quer saber, né? LGPD já está em vigor desde o dia 18 de setembro, né? Então ela já produz efeitos. Existe um pedaço da lei que foi repartida. Então, a aplicação de multas administrativas só vão poder acontecer a partir de agosto de 2021. Mas isso não significa dizer que a LGPD não gera efeitos já, vou falar também um pouco mais para frente, então esse é um ponto importante. As multas, elas têm uma série de diferentes tipos de multas, né? Mas aqui a gente está falando da multa pecuniária, que ela pode chegar a 2% da receita anual da empresa, limitada a 50 milhões de reais por infração. É claro que vai existir uma dosimetria, não é qualquer infração que chega lá uma aplicação de 50 milhões, até porque senão a gente fecharia, né? As empresas fechariam na primeira infração. Né? Mas existe sim essa preocupação, é uma multa bastante significativa, mas às vezes tão pesado e tão importante como essa multa financeira são as outras multas, por exemplo, advertências de interromper um tratamento de dados, que para qualquer empresa hoje pode ser vital, né? Você ser proibido de tratar dados significa parar a empresa, né? O tratamento, vou falar um pouquinho na frente do conceito do tratamento de dados, que basicamente é qualquer coisa que você faça em relação a um dado pessoal. Portanto, se você tiver uma penalidade como essa, de uma interrupção, ou, por exemplo, de um descarte de uma base de dados, isso pode ser, de fato, fatal para uma empresa. Bom, como eu disse, isso aqui na verdade, o geral. Eu quero trazer um pouco para vocês, na linha do tempo, esse tema, né, essa repartição que eu falei, né, sobre a aplicação de multas administrativas só em agosto e tal, porque as pessoas acham que por conta disso eu não preciso ainda me preocupar com a LGPD. E, na verdade, a LGPD, mesmo antes de entrar em vigor, ela já estava produzindo efeitos para o mercado. Então, a gente tem aqui nessa linha, em 18 de setembro, de fato, a lei entrando em vigor. Isso foi numa sexta-feira.
18 de setembro, se eu não me engano, foi numa sexta, quinta ou sexta-feira. Na segunda-feira seguinte, no site Reclame Aqui, que eu imagino que muitos de vocês conheçam, que acabou virando uma referência, né, de consumidores fazendo reclamações de empresas, na segunda-feira, né, um dia depois, um dia útil depois da entrada em vigor, a gente já tinha 20 páginas de reclamações que na ementa tinha o LGPD, né, uma reclamação da empresa falando isso era violação da LGPD e tal, um dia depois. O que nota um nível de maturidade, né, e os usuários usando a LGPD de fato como uma ferramenta, né, de defesa dos direitos. Logo depois, quase 10 dias depois, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública, já se baseando na LGPD contra uma empresa que estava disponibilizando venda de base de dados. Então, a gente vê, assim, muito imediatamente depois da entrada em vigor, uma movimentação forte. Mas a gente tem também efeitos que antecedem a entrada em vigor da LGPD. E aí vocês me perguntam, mas como é que pode, antes de uma lei entrar em vigor, ela já gerar efeito? O que acontece é que, como eu disse, a gente já tem na nossa regulação regras de privacidade, né? A LGPD ela vem fortalecer, ela cria novos controles, mas o fato é que a gente já tem PROCONs, a gente já tem SENACONs, enfim. Então, esse foi um caso de um usuário, um cliente de uma construtora que comprou um apartamento, isso tem um ano, essa ação que ele propôs. Ele comprou um apartamento, no dia que ele assinou um contrato, ele recebeu uma enxurrada de telefonemas de prestadores de serviço, instalador de piso, de ar-condicionado, e ele falou, como é que a construtora, sem a minha autorização, compartilha meus dados? Entrou com uma ação sobre privacidade e que a sentença foi dada semana passada, né? E o juiz ele fala, olha, inclusive, agora a gente tem a LGPD que vem fortalecer essa teoria, né? E teve o que é preocupante são esses precedentes. Então a construtora foi condenada a pagar uma multa que não é individualmente significativa, foi uma multa de R$ 10.000. Mas se vocês pensarem em projetarem numa base de clientes a partir de agora, falando, bom, eu compro um apartamento, se eles começarem a me ligar, eu entro com uma ação, eu já tenho um precedente de pelo menos R$ 10.000 que eu vou ganhar. Então, se a gente colocar isso para outros segmentos, é basicamente a mesma coisa, é uma preocupação forte. Então, o que eu estou querendo dizer? Nesse ato entre 18 de setembro de 2020 e agosto de 2021, que é quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente espera que já tenha sido constituída e que possa, de fato, aplicar multas administrativas e somente essa autoridade poder trabalhar com temas de privacidade, nesse um ano, as empresas vão ficar sujeitas a esses tipos de ações propostas por usuários comuns, pelo Ministério Público, por PROCONs, enfim, é uma situação bastante preocupante. O próprio site do PROCON, aqui eu estou mostrando, ele foi atualizado e já tem, inclusive, quando você for fazer a reclamação, já tem aqui um item falando exatamente sobre privacidade, sobre LGPD. Então, eu coloco aqui nessa linha do tempo justamente esses pontos para a gente aqui entender que no final, né, a gente tinha diversos cenários possíveis de entrada em vigor da lei em dezembro, em maio, prorrogar tudo para agosto. E no final, o cenário que se confirmou foi o pior possível, porque a gente tem hoje uma insegurança jurídica muito grande e um projeto de adequação aqui, ele é absolutamente necessário para proteger as empresas, né? Trazer um mínimo nível de proteção corporativa contra essas ações que provavelmente a própria construtora, né, a liderança dessa construtora, não tem muito controle sobre como esses dados chegaram nesses fornecedores, talvez o corretor que vendeu o apartamento, enfim. Então, o projeto de adequação, ele traz novas regras, maior rigor no tratamento, ele não vai impedir
nada que hoje é feito de continuar a ser feito. Ele vai trazer controles e vai trazer novas regras para que esses dados sejam tratados de forma adequada. Então, aqui alguns conceitos. Quando eu falo de tratamento de dados pessoais, basicamente é qualquer coisa. É acesso, é armazenamento, é transferência. Às vezes, a gente, quando faz projeto de adequação, a gente entrevista as áreas de negócio. Aí eu pergunto assim, para uma área de RH, você trata dados pessoais? Não, de jeito nenhum. Mas espera aí, você não recebe currículo de candidato? Ah, não, aí sim, aí eu faço. Então, as pessoas não têm ainda esse conceito muito claro sobre o que é tratamento, e no final das contas, o tratamento, você pode receber, por exemplo, você é o líder de uma área, você é o gerente de uma área, e você recebe uma base de dados de clientes, você nem abre, está ali no teu e-mail como um anexo, a tua equipe que vai tratar, você não vai nem olhar. Você trata dado pessoal? Sim. O fato de você ter acesso ali a um dado, se você receber um e-mail, você compartilhou esse e-mail mesmo sem abrir, se você tem acesso a uma base de dados da empresa, você pode nunca ter entrado nela. Se você tem um acesso, isso significa tratamento de dados pessoais. Então esse ponto é bastante importante. E quem é o titular desses dados? Qualquer pessoa física. Tá? Se você, eu tenho aqui, eu trabalho com vários terceiros PJ. PJ não entra nisso. Mas se você tem, por exemplo, o contrato social de uma PJ, então ali no contrato social tem o nome dos sócios e tal, tem dado pessoal. Né? Você pode não ter um tratamento direto, mas você pode ter indireto. Então aqui a gente fala, eu dei alguns exemplos. Funcionário, ex-funcionário, prestador de serviço, por exemplo, um terceiro, mas que tem a pessoa física dentro da empresa trabalhando. Cliente, ex-cliente também entra nessa. Você tem dados de ex-clientes, ex-usuários do seu serviço na sua base, você usa dependentes dos funcionários para fins de planos de saúde e outros benefícios. Candidatos, né, no RH, você tem esse tratamento. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Não exaustivo, porque a gente sempre encontra cenários diferentes, mas é para vocês começarem a entender assim, conforme vocês pensarem, quem é o titular de dados dentro do nosso universo, no universo da minha empresa? São essas personas que a gente chama, né? Eu chamo de persona porque no final a gente cria esse grupo. Tá, e o que é um dado pessoal? O dado pessoal, para a LGPD, a lei ela não é exaustiva, ela dá um conceito. E aí que começam os desafios, né, de você chegar numa definição. O dado pessoal é qualquer informação ou pedaço de informação que associada a outra possa identificar uma pessoa física. Né? Então, por exemplo, na minha empresa eu tenho o meu crachá, que tem lá o meu nome e um número de matrícula. Esse número de matrícula, sozinho, se alguém fala assim, quem que é o funcionário número 325? Isoladamente eu não sei. Mas se eu pegar uma base do RH, facilmente eu falo quem é o 325? É a Vanessa Fonseca. Então, assim, ainda que você, olhando para uma informação, você não consiga identificar diretamente uma pessoa, se você pensar, se eu juntar essa com essa, eu consigo? Consigo. Então, é dado pessoal. Tá? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, para trazer esse conceito, mas não é fácil, tá, gente? Não é óbvio. Por outro lado, a gente tem uma subcategoria de dado pessoal, que é o dado pessoal sensível. Esse sim, a LGPD traz uma lista exaustiva. Então, todos os dados que estão ali previstos na LGPD são dados pessoais sensíveis e não tem nada além disso. Então, por exemplo, origem racial, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dados referentes à saúde ou à vida sexual, dados genéticos e biométricos, são dados pessoais sensíveis. E para dados pessoais sensíveis, a lei traz uma necessidade de mais rigor no armazenamento, no tratamento desse dado, por ele ter características peculiares que, eventualmente, esse dado utilizado num ambiente ou de uma forma
equivocada pode trazer, de fato, um prejuízo físico, moral para o titular. Por isso, dessa exigência de se fazer um tratamento diferenciado. Outro tratamento diferenciado que traz aqui já tem a ver com uma das perguntas que a gente recebeu. Tratamento de dados de crianças e adolescentes. A lei tem um capítulo, artigo 14, que é dedicado a isso, tratamento de dados de crianças e adolescentes, e o que é, né, qual é a idade que faz essa diferença. A gente faz um paralelo com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, dados de crianças são aqueles de crianças até 12 anos incompletos, tá? E adolescente entre 12 e 18 anos. A lei estabelece que para dados de criança apenas, então crianças até 12 anos incompleto, a única possibilidade das empresas fazerem um tratamento de dados de crianças sem o consentimento dos pais é justamente numa situação para localização dos pais. Então, aí você poderia usar o dado daquela criança com essa finalidade. Qualquer outra finalidade depende do consentimento do pai, e tão logo aquela finalidade seja atingida, esse dado tem que ser descartado. Ele não pode ficar armazenado numa base de dados. Bom, o que é LGPD? Aí eu vou falar, a gente recebeu uma pergunta aqui sobre coleta e tratamento de dados de empregados, mas no final das contas esse conceito ele acaba sendo mais abrangente, né? A LGPD, a gente sai de um cenário em que as empresas coletavam o máximo de informação possível de um funcionário, de um cliente, enfim, né? Quanto mais informação, quanto mais dado eu tenho daquela pessoa, melhor, mais rica é a minha base, mais eu posso, né, contactá-la de forma diferente, entender os hábitos de consumo e tal. A LGPD traz um cenário diametralmente oposto. Então, agora, menos é mais. Quanto menos informação, quanto menos dado você tiver de uma pessoa, melhor para você em termos de responsabilidade, né? Então, ela fala o seguinte: você pode coletar o dado. Você pode coletar o dado, você tem regras, né? Então, todo tratamento de dados depende necessariamente do que a lei chama de uma base legal. É uma condição. Você tem 10 opções, você tem 10 bases legais, você tem que encaixar aquele tratamento que você quer fazer dentro de uma dessas 10 bases legais. Esse é o primeiro ponto, né? O jurídico vai ajudar essa classificação. Primeiro você vai mapear todos os tratamentos que você faz na sua empresa, né, por área de negócio. Aí, feito isso, o jurídico vai falar assim: olha, para esse tratamento a base legal é consentimento, para esse tratamento a execução de contrato, né? Feito isso, você já tem uma boa visão. Mas o que a lei fala também é o seguinte: você não vai simplesmente agora poder coletar esse dado e manter esse dado ad eternum como a gente fez até então, né? Você tem um tempo, você tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Eu tenho aqui uma relação de emprego com o meu funcionário. Ok, então essa relação de emprego, no momento em que ela terminar, ou um candidato, um processo seletivo, no momento em que esse processo seletivo se encerrar, você escolher um candidato dentre 30 que se candidataram, você vai eliminar os dados daqueles outros 29. Você não vai ficar com esse dado, você não vai compartilhar esse dado. Por quê? Porque a finalidade daquele tratamento foi atingida, concluiu, né? A menos que você tenha alguma outra justificativa para continuar mantendo aquele dado, e para isso você vai precisar, provavelmente, rever a base legal, criar uma nova condição para continuar mantendo aquele dado, né? Acho que essa é uma divisão bastante importante. Outra regra de ouro que também tem a ver com uma pergunta recebida é que a LGPD ela traz agora o que se chama de responsabilidade solidária. Então, muitas empresas, para não dizer todas, compartilham dados de clientes, de funcionários com terceiros. Então, aqui no caso, a gente tem um exemplo relacionado à pergunta, que é a empresa compartilha dados com o plano de saúde, com empresas que fornecem benefícios para os seus clientes. Pode?
Óbvio que pode, claro que pode. Mas, assim, algumas modificações na relação atual vão ter que ser feitas. Então, a primeira delas é revisitar o contrato entre empresa e plano de saúde e qualquer outra empresa de benefícios. Por quê? Porque nesse contrato vão ter que ter novas previsões de direitos e responsabilidades, né? Então, você, empresa, compartilhou os dados dos seus funcionários com uma empresa de plano de saúde. Você teoricamente está custodiando aquele dado do teu funcionário, você está compartilhando com o terceiro. Se esse terceiro sofre um vazamento e esses dados que você compartilhou vazam, de quem que é a responsabilidade? É dele e potencialmente será sua também. Então, se ele for penalizado, se tiver uma multa aplicada a ele, eventualmente você pode ser obrigado a dividir essa multa ou pagar um pedaço dessa multa, se ficar provado que você, no momento em que compartilhou o dado, você não tomou nenhum cuidado. Então, o primeiro cuidado, obviamente, é o contrato. Mas o contrato, ele vai beneficiar a relação entre as partes. A autoridade, numa situação de vazamento, estou dando esse exemplo do plano de saúde, vazou lá na ponta. Ele vai olhar para a tua empresa, então, empresa X. O que você fez antes de você compartilhar esses dados, que são dados sensíveis, né? Em muitos casos, imagino que o RH passa, além dos dados pessoais, ele passa outros dados, como histórico de saúde, passa dados de criança, que são os dependentes. Assim, o que você fez para garantir que esse plano de saúde tenha um nível de segurança adequado, que ele teria condições de armazenar esses dados com segurança? Assim, qual que é o nível de segurança e de controle que você, empresa X, tem? Ah, meu nível de segurança está aqui. Tá, então no mínimo você tem que garantir que essa empresa tem o mesmo nível que você. Porque se acontecesse um problema na tua empresa, você falaria, bom, né, eu tinha até esse nível aqui, então não posso exigir, eventualmente, que a empresa vá além. Como é que você faz isso? Vai ter que entender quais são esses prestadores de serviço que são mais críticos, eventualmente criar uma due diligence, algum processo que você possa provar para a autoridade que você envidou seus esforços antes de compartilhar esses dados. Falou, olha, eu não gerencio a empresa, mas antes de compartilhar eu garanti que eles tinham criptografia na base de dados dele, que eles não compartilhavam esses dados com outros, né? Faziam recompartilhamento, que eles não usavam esses dados para outros fins. Então, a empresa passa a ter um nível também de responsabilidade de compartilhamento, porque numa eventual situação de vazamento, ela vai ser prejudicada também. Estou vendo aqui algumas perguntas a mais. Bom, como eu disse, a gente vai... Durante um projeto de adequação, quando se faz a análise, né, de que tipo de dado cada área de negócio da empresa trata, a pergunta é, você precisa de fato coletar todos esses dados que você coleta hoje? Né, eu vi uma pergunta aqui que tem em algumas situações que esses terceiros pedem tipo sanguíneo e tal. Vocês vão precisar passar a questionar a necessidade, né, da exigência desse tipo de dado. Né? Porque assim, você precisa do dado, de determinados conjuntos de dados, para prestar aquele serviço. Né? O tipo sanguíneo, a menos que você estiver indo fazer um exame no laboratório, que você vá ser internado, fazer uma cirurgia, um procedimento em que o hospital precisa saber o seu tipo sanguíneo, se tiver alguma outra razão que se justifique para a empresa pedir o tipo sanguíneo ou qualquer outra informação que fuja completamente daquele serviço, daquele tipo de relação, a empresa vai ter que justificar por que está pedindo isso. Né? Então, a relação vai mudar. Talvez não seja rápido, né? Vocês podem me dizer, mas eles pediram isso a vida inteira. Essas empresas vão começar a ser questionadas a partir de agora. Né? E elas armazenarem esses dados também é complicado, porque se esses dados... É diferente, por exemplo, quando uma autoridade vai investigar um vazamento, ela vai falar assim, bom, que dado que vazou? Eu tinha aqui
o nome das pessoas, o número da matrícula e o período de trabalho, período que ele trabalha na empresa. Bom, se vazar esses dados, não é bom, mas o prejuízo que essa pessoa vai ter é praticamente zero. Agora, se você vaza uma base de dados que tenha dados de cartão de crédito, que tenha endereço, que tenha documentos, que tenha tipo sanguíneo, o prejuízo é muito maior. Né? Então, é isso que a autoridade vai averiguar nesse momento. E a pergunta é, essa base que você tem, ela estava protegida? Ela tinha criptografia? Porque se vaza uma base criptografada, é uma caixa preta. Se vaza uma base aberta, tá ali os dados para quem quiser ver. Né? Então, é exatamente isso que num projeto de adequação deve se prestar atenção. Né? Me perguntaram aqui, por exemplo, dados de escolaridade, treinamentos feitos, é considerado dado pessoal? Sim. Sim, porque você está atrelando isso a uma pessoa. Se você falar assim, olha, eu vou selecionar aqui funcionários que tenham um grau de escolaridade X, treinamentos Y, aí você está fazendo um grupo, você está fazendo um perfil. Agora, se você está identificando uma pessoa, se você está atribuindo que essa pessoa tem um grau de escolaridade tal, pode ser considerado um dado pessoal. Né? Como eu disse, o conceito aqui de dado pessoal ele é aberto. Né? É isso que tem que ser avaliado no momento dessa classificação. Bom, e a LGPD, ela ela reforça direitos de titulares que já existiam, como eu disse, mas que eram pouco usados, a gente nunca teve, a gente não tem uma cultura de privacidade, né? A gente tem rede social, a gente quer mais dar check-in, quer falar onde está, com quem está, tirar foto, né? A gente está no extremo oposto, né? Mas o fato é que, assim, já bem ou mal, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor, a gente tem PROCONs, que estão aí para justamente fazer a defesa desses direitos. O fato é que aqui agora a gente está falando especificamente de uso de dados, né? Então, quais direitos que a LGPD traz que as empresas vão ter que explicitamente atender, exercer, né, executar um pedido de exercício desses direitos. Então, por exemplo, acesso aos dados. Esse aqui acho que é o mais emblemático. Vocês vão ter que ter, de alguma forma, um canal de comunicação que muitas empresas têm feito para desonerar, né, recursos humanos, criar um portal, né, na sua homepage, você tem um portal, portal da privacidade, portal do titular, e o titular pode ali, pelo menos num primeiro contato, ali exercer e falar, olha, eu quero acesso a todos os dados que você tem sobre mim. Né? E aí continuam, na verdade, os desafios. Porque a LGPD ela não fala que tipo de dado especificamente que você tem que fornecer. Né? Então, tem empresas mais conservadoras que estão fornecendo qualquer tipo de dado cadastral, dado transacional, enfim, e tem empresas que falam, não, eu vou fornecer só dado cadastral, e que é o que eu acho que faz sentido. Né? Imagina, por exemplo, um banco. Imagina você ter que fornecer dados transacionais de 20 anos de movimentação de conta corrente. Tem bancos que estão aderindo a essa postura mais conservadora, outros não. E aí você começa aqui também um desafio, porque você tem dados espalhados, dependendo do tamanho da empresa e de como foi construída, você tem dados espalhados por várias bases diferentes, enfim. Você tem 15 dias para fornecer esses dados mais completos. Os dados simples, só de cadastro, você tem que fornecer imediatamente no momento da solicitação. Aí, a partir do acesso a esses dados, ele pode ver que que você tem alguma informação desatualizada, que, enfim, não está correta. Então, ele pode pedir a correção desse dado. Ele pode pedir, eventualmente, para você bloquear algum tipo de dado que ele não quer mais que você tenha dele, total, parcialmente. Ele pode pedir a portabilidade, e não necessariamente por uma empresa concorrente. Ele pode falar, olha, eu
tô mudando, tô com muito trabalho aqui, então eu vou ligar para minha operadora de celular e vou pedir para eles fazerem a portabilidade de todos os meus dados cadastrais para o meu banco, para minha empresa de gás, para minha empresa de luz, né? Então aqui é meio que um oceano aberto aqui e que você tem que fornecer esses dados de uma forma que seja interoperável, que não seja, né, se você tem um sistema super particular da tua empresa, que você gera um relatório com esses dados que as outras empresas não vão conseguir entender. Tem algumas regras que vão ter que ser observadas. Tem um ponto interessante aqui que tem algumas situações, né? O consentimento ele não é a salvaguarda de tudo, tá? O consentimento é uma das bases legais, daquelas condições, aquelas 10 que eu falei. Mas o que pode acontecer? A pessoa pode falar, olha, eu te dou o meu consentimento para você me mandar ofertas de novos produtos, de novos serviços, mas eu só quero receber por SMS. Não quero receber telefonema, não quero receber e-mail, só SMS. Então você já tem que ter um controle. Imagina, numa base de dados gigante, 3% da base quer receber só SMS, 5% da base quer receber só e-mail. Então tem que ter um controle bem robusto, porque se você liga para alguém que tirou o consentimento, que não te deixou, ele tem um prato cheio para fazer uma denúncia. Então esses direitos eles vão ter que ser muito bem desenhados e orquestrados. Primeiro, para você conseguir atender em 15 dias. Segundo, para você conseguir fazer uma gestão, né, dessa base. Você pode ter uma situação de ex-funcionários. Isso tem sido muito comum na Europa. Ex-funcionários pedindo dados. E geralmente, quando um ex-funcionário vem pedir dado pessoal, ele não está pedindo dado cadastral. Ele quer ter acesso a e-mails que eventualmente ele trocou, né, por conta de alguma relação que ele tinha com outra empresa. Então, esse é um cuidado, especialmente falando de ex-funcionário, que as empresas vão ter que ter. Talvez criando regras novas, né, de manutenção de contas de e-mail, para isso não se tornar uma responsabilidade e um instrumento, né? Que ele pode virar e falar, eu estou em outra empresa, mas eu lembro que eu tinha um contato muito bom quando eu estava lá na empresa X, eu vou lá e vou pedir para eles me darem acesso a todos os meus e-mails. Isso é bem complicado, né? Então, assim, como é que você tenta evitar e mitigar isso? Com políticas de privacidade robustas, políticas de segurança, políticas de classificação de dados, né? Então, por isso que um projeto de adequação ele é tão importante nesse momento, que é justamente onde vão se criar salvaguardas e proteções para as empresas para o que vem pela frente, para essa onda que vem pela frente. Bom, aqui essa visão é mais ou menos como a gente trabalha, tá? Mas só para vocês terem uma ideia assim, tá, mas o que eu faço, né? Como é que você falou tanto desse projeto de adequação, o que ele é? Primeira coisa, né? Primeira fase aqui é você conhecer a tua empresa. Você tem que saber quais são as áreas de negócio que você tem. Aí, conhecendo as áreas de negócio, você vai lá e vai entender cada processo, né? Fazendo em cada linha de negócio para você entender quais são as áreas de negócio que representam maior risco de privacidade, porque essas áreas provavelmente a gente vai ter atividades mais específicas, né? Então, por exemplo, RH. RH é uma área crítica, super crítica em toda e qualquer empresa, né? É um exemplo. Por quê? Porque tem muito dado pessoal, porque tem processos diferentes, né? Então você tem recrutamento, você tem contratação, você tem gestão de benefício, você tem gestão de performance, você tem desligamento. Cada item desse é um processo de negócio diferente, porque ele vai ter bases legais, condições diferentes, né? Então, assim, a condição que você usa para usar um currículo de um candidato é diferente da condição que você usa para oferecer, compartilhar o dado do teu funcionário com uma empresa de benefício. As condições são diferentes, por isso que você tem que ter esse desdobramento, essa granularidade ao mapear os processos de negócio.
Aí você consegue atribuir os riscos em cada um deles. Para você fazer aqui, eu coloquei como roadmap. O que é o roadmap? É uma lista de todas as ações que você vai ter que fazer em cada dimensão, em cada área de negócio, para garantir que você está protegido em relação, por exemplo, à gestão de terceiros, como eu falei antes. Se você tem uma política de incidente de privacidade robusta, né? Então, aqui, essa fase 1 aqui é onde você conhece o teu nível de maturidade, você entende quais são seus problemas, e nessa fase 2, você vai, de fato, descer no nível de detalhe para entender o que cada uma das áreas vai ter que fazer. Então, a gente tem aqui, eu divido nesses 8 blocos, que são os principais temas que a LGPD traz. Aí, eu pego esses 8 blocos, eu falo que eu construo um prédio, né? Eu praticamente virei uma empreiteira aqui, que eu ajudo as empresas a construir essa casa, esse programa, tá? Só que ele é vivo, então tudo que vocês forem fazer tem que ser permanentemente revisitado, porque você tira uma foto, quando você vai ali e faz análise de um processo de negócio, você vê naquele momento, naquele dia, dali 5 meses, 6 meses, o cenário pode ser diferente. Então, você tem que ter uma boa governança de privacidade, proteção de dados, você tem que ter uma estratégia, porque custa dinheiro um projeto como esse, implica em muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, algumas com uma dedicação total, outras com dedicação parcial. Então, tem que ter um controle muito bem feito. Aí, esse item 2 aqui, que é o registro de tratamento de dados, que a gente chama de ROPA, tá? Esse nome veio da GDPR, mas é muito usado aqui no Brasil. É super importante, porque aqui é uma tabela gigante, é um inventário, que você vai ter todos os seus processos de negócio mapeados e você vai saber que tipo de dado cada processo desse trata. Então, se a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um dia, se Deus quiser, ela vai ser constituída e isso vai estar rodando, ela vai bater na porta de uma empresa e vai falar, olha, eu quero ver aqui o ciclo de vida do dado do teu processo de recrutamento. O que você vai fazer? Você vai abrir esse ROPA, que vai estar super atualizado e vai falar, olha, o meu processo de recrutamento está definido aqui nessa linha dessa planilha. Eu coleto dado aqui, eu faço isso, até o momento do descarte. Você vai ter ali uma visão completa. Por isso que ele está bem aqui na base, ele é tão importante. Tá? E aí, subindo, cada uma dessas lajes aqui do prédio, você vai ter que tratar. Cada área de negócio vai ter que tratar. Então, a gestão de terceiros. Como é que vocês fazem hoje a gestão de terceiros? Quem são esses terceiros? Essas empresas com as quais vocês compartilham dados pessoais. É um plano de saúde, enfim, qualquer terceiro. Então, assim, que regras que você vai estabelecer para eles? Você já fez a revisão dos contratos com esses terceiros? Você já definiu ali que novas responsabilidades eles vão passar a ter por custodiar os dados pessoais dos seus funcionários, dos seus clientes? Resposta a incidente, né? Me perguntaram aqui, quanto tempo eu tenho para responder um incidente? A LGPD não estabelece um prazo. A GDPR fala 72 horas, a LGPD ela fala um prazo é suficiente para você conseguir trazer dados, informações do incidente. Para mim, tempo suficiente para fazer isso são 6 meses. Ou seja, é claro que não é isso. Então, quando a autoridade for constituída, vários desses temas que estão meio sem uma resposta única vão ser definidos, mas o fato é que você tem que estar pronto, né? Porque ela pode eventualmente falar, olha, eu vou seguir o padrão da GDPR e vão ser 72 horas, que é um tempo curtíssimo. Tem que estar tudo muito bem amarradinho, né? Como tem algumas empresas que eles fazem treinamento de incêndio. Para que é? Para ver se no dia do incêndio vai dar certo a evacuação do prédio. Só que é a mesma coisa, você tem que ter um plano feito, montado, testar esse plano de vez em quando, porque o incidente vai acontecer. Tá? Assim, nesse nosso meio aqui, a gente fala o seguinte, a única verdade absoluta é quando você vai sofrer um vazamento ou quando você vai sofrer um incidente. Não é se, é quando. As empresas hoje, as mais sofisticadas, sofrem vazamento, então assim, tem um plano de resposta a incidente robusto, tem uma política robusta,
porque o grande diferencial aqui é a rapidez que você vai ter de responder, de saber se você vai ter que comunicar teus clientes, dependendo do tipo de incidente que for, quando que você vai comunicar para a autoridade, o que você vai comunicar para a autoridade. Você também não pode falar mais do que você deve, mas você também não pode falar menos. Então, assim, com essa visão aqui, desse prédio, esse aqui é o estado da arte. É você, independente quão profundo você for em cada laje, se você endereçar todos esses 8 temas, você consegue ter uma visão holística, assim, da tua empresa em relação à privacidade, e aos poucos você vai evoluindo e você vai trabalhando para aperfeiçoar e para melhorar. Gente, era isso. Eu fui rápida para a gente garantir que eu tenho aqui os 10 minutos que o Felipe pediu para discussão, que eu acho que vai ser importante. Temos perguntas novas, Felipe? E, Vanessa, temos sim. Oba. Foi bom assim contextualizar para a gente nivelar o conhecimento de todos. Nós tivemos diversas perguntas e uma pergunta que a gente recebeu agora há pouco foi: quando a troca de e-mails se tornou um dado pessoal? Por que a troca de e-mails é um dado pessoal e qual seria naturalmente o impacto disso? Essa pergunta é ótima. Basicamente, ela é um dado pessoal porque para você enviar um e-mail, você precisa de um endereço eletrônico. E esse endereço eletrônico, basicamente, tem o nome e o sobrenome da pessoa. Então, não é que o e-mail é um dado pessoal, mas você tem ali essa troca, você tem ali o seu nome, né, naquele e-mail, significa que o que tem dentro daquilo ali está dentro desse conjunto, né? Por isso que eu falo dessa discussão. Provavelmente essa pergunta foi decorrente do que eu falei do e-mail do funcionário, né? Que ele pediu, porque ele entende que assim, aqueles e-mails que ele trocou, né, tinha ali o e-mail dele, portanto, aquilo ali era parte de um dado pessoal dele. Aí, seguindo nessa linha ainda, Vanessa, qual seria o tempo que esse funcionário poderia ter acesso a esses dados? Aí você falou de política, né? Necessidade de criar um programa de governança de privacidade, estabelecendo regras de manutenção de dados, classificação de cada dado. Isso naturalmente acaba impactando aí no tempo de que o dado fique disponível e no tempo que o titular tem esse dado, né? Pode ter acesso a esses dados. Ótima pergunta, ótimo. A gente tem que fazer uma separação aqui, tá? Porque existe, naquele quadrinho que eu coloquei dos direitos, um dos direitos é o titular pedir a exclusão do seu dado, da base de dados daquela empresa. Entretanto, esse direito ele não é absoluto, porque a empresa tem obrigações legais, dependendo do dado, ele tem obrigações legais que não permitem, né? Então, por exemplo, a empresa tem uma obrigação previdenciária de guardar dados de funcionários por X anos. A empresa tem obrigações, inclusive jurídicas, né? De manter determinados dados, inclusive para a própria segurança. Se alguém entrar com uma ação, ela poder se defender. Então, existe esse limite, né? Então, assim, fazer esse mapeamento, como eu falei, tem as personas. Então, o jurídico ele tem que falar assim, bom, para funcionário, quais são os prazos legais que eu tenho que seguir de manutenção de dados? Para um cliente. Então, assim, feito esse mapeamento, eu já sei qual é o limite que eu tenho para guardar dados e quais são esses dados, né? Porque aí eu vou entrar na questão do e-mail. Se você tem uma política corporativa que fala assim, olha, para todo funcionário que sair, dali a um mês do desligamento, eu deleto todos os e-mails. Eu mantenho aqueles dados que o jurídico me falar que eu tenho que guardar por uma obrigação legal, mas eu tenho uma política aqui que me fala o seguinte, eu não tenho condição de armazenar dados de 300 mil ex-funcionários. Então, eu tenho na minha política a previsão e isso me exime. Se o cara falar assim, não, eu quero todos os meus e-mails. Eu falo, não, eu tenho uma política aqui que eu eliminei todos os e-mails de funcionários a partir de um mês. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, tem esse limite, tá? O jurídico determinar quais tipos de dados e por quanto tempo eles devem ser mantidos.
e desde que não haja esse conflito, a política de segurança, a política de classificação, de retenção de dados vai determinar regras que não sejam conflitantes, mas que protejam a empresa nesse sentido. Boa, é realmente isso, né? A gente conseguir classificar os dados para entender o tempo de vida dele e assim limitar ou não esse acesso, né? Se for Tem estratégico. uma coisa importante que, assim, no momento em que o titular do dado pede a exclusão desse dado, o que a empresa tem que fazer? Ela vai lá, olha, fala assim, bom, você é esse funcionário, eu tenho esse tipo de limitação. Volta para o cliente e fala, olha, eu não posso apagar seu dado por tanto tempo, mas quando esse prazo for atingido, eu excluo ele automaticamente da minha base. Entretanto, até que esse prazo seja atingido, a empresa não pode continuar tratando o dado. Então, esse dado que foi pedido a exclusão, ele tem que ficar meio que hibernando ali, meio que não, né, sem acesso de outras áreas a esse dado, porque apesar de você não poder excluir, por uma questão legal, você tem que respeitar o direito daquele titular que pediu para você interromper o tratamento de dados dele. Vanessa, foi assim, necessário a gente fazer esse aprofundamento de vários conceitos para a gente conseguir entender aonde está o dado, o que é o dado, né? E quais interações que eles podem ter nas operações, inclusive no setor de transporte. E com relação ao setor de transporte, a gente vê que, por exemplo, pensando em transporte de cargas e etc., são compartilhados diversos dados ali do usuário, do titular, né? Que seguem com a nota fiscal e acabam passando na mão de diversas pessoas, né? Desde aquela primeira pessoa que faz um trecho, que faz outro, até aquela que vai entregar na porta da casa de alguém. Qual a sensibilidade disso? Quais são os dados que a gente pode pensar em limitar ou não para que a gente consiga exercer a atividade sem muitos desafios? Qual vai ser a preocupação? Qual a preocupação que a empresa deve ter com esse mundo de parceiros que elas acabam interagindo? Felipe, eu vou responder a sua pergunta, mas até a parte antes de você falar sem muitos desafios. Tá? Eu respondo até ali, essa segunda parte eu não tenho resposta, tá? Bom, mas assim, não dá pra gente ser mais realista que o rei, né? As pessoas falam assim, mas como é que eu evito que a pessoa tire uma foto de um dado pessoal? A gente não tem como fazer isso, óbvio, né? O que as empresas têm que fazer é criar uma logística, criar uma regra. Então, assim, olha, primeiro, os dados que eu estou pedindo, eles são absolutamente essenciais? Eu estou pedindo algum dado desnecessário? Essa sanitização, ela é super importante. É o que eu falei, menos é mais. Então, assim, que tipo de dado você realmente precisa para colocar numa nota fiscal, que você precisa fazer essa, né, passar de mão em mão? Qual que é o mínimo? Então, esse é um primeiro passo. O segundo passo é você criar regra. Aonde esses dados, fazer um fluxo, assim, esse dado está aqui na minha empresa. Quando ele sai daqui, ele passa na mão de quem? Ele tem que passar na mão de quem? Por quê? Como é que você faz para fazer esse monitoramento? O que for fora disso, de novo, né? Não dá para a gente querer salvar o mundo e tem coisa que assim, esse dado, alguém tira uma foto, mas você tem que ter uma regra clara definida, porque isso vai ser importante no momento em que a autoridade for investigar um incidente ou for fazer qualquer tipo de auditoria aleatória. O que ela vai se preocupar é isso. Quais os controles que você coloca? Você tem visibilidade da onde o teu dado passa? Pelas mãos de quem ele passa? Então é isso, é você criar uma logística, você criar regras claras e tentar aplicar de forma muito, fazer treinamentos com as pessoas, né, funcionários, terceiros, chave para isso, eles têm que entender que a partir de agora a responsabilidade é compartilhada, não é só uma responsabilidade da empresa, é uma responsabilidade deles também. Né? Então, essa questão de conscientização e treinamento é super importante, regras claras e conhecimento da sua linha ali, do seu processo de negócio, para tentar minimizar algum impacto, tirar alguma perna desnecessária, limar dados que são desnecessários. Isso é o que dá para fazer. Tá? Assim, e você fazendo isso e conseguindo comprovar, tá? Isso é o mais importante.
comprovar os processos que você criou para uma autoridade. Isso é fundamental. O que vai sair, né, assim, é errado, isso fica difícil de a gente administrar, porque de fato você não pode, né? A gente sabe que quando sai da mão dali, de dentro do ambiente corporativo, fica muito difícil controlar. Mas se você tiver esse rigor de normas, de regras, de visibilidade, te ajuda muito. Vanessa, só uma última pergunta com relação aos e-mails, porque a gente tem dados estratégicos dentro dos e-mails, né? Não só o dado Exatamente. pessoal daquele que emitiu o e-mail, daquele recebedor. Acredito que um estabelecimento de políticas que a gente crie regras para preservação de sigilo de determinadas informações, você consegue anonimizar o dado, né? Então, o dado pessoal só Ótimo. se torna pessoal enquanto não anonimizado. Então, Além disso, Felipe, tem um outro tema que eu não citei, tá? Que a LGPD traz, que ela fala o seguinte: você pode compartilhar dados pessoais, desde que junto com esses dados pessoais não estejam junto dados estratégicos e confidenciais da empresa. Tá? Então você tem essa salvaguarda. O problema você imagina que para você fazer uma seleção de 300 mil e-mails, você ir lá e ficar filtrando o que é estratégico, você não pode falar que tudo né? Você tem que ter. Então, esse ponto da anonimização ela é bacana, mas para a questão do e-mail, porque assim, o dado, quando você anonimiza, ele perde a característica de dado pessoal. E anonimizado significa você não poder reverter por nenhuma forma. Né? Então, assim, eu não sei até que ponto tecnicamente seria possível você anonimiza, você descaracteriza todos os e-mails, ou seja, você não vai saber quem mandou, para onde mandou, você só vai manter o conteúdo. É uma possibilidade, mas a logística aí eu acho que vai ficar bem mais complicada, bem mais difícil. é um desafio, né, que a gente acaba tendo, e hoje o paradigma que nós temos, a referência que nós temos é aquilo que a Europa produziu, né, outros países produziram, mas certamente a Europa é o mais antigo, o mais agitado, né? A Agência Nacional de Proteção de Dados, ela vai, no dia que ela surgir, ela vai ajudar e contribuir aí em estabelecer novas regras de mercado e certamente vai conseguir aí criar outros direcionamentos, né, de acordo com o Sem dúvida. enfrentamento aí daquilo que a autoridade entende que deve ser preservado ou não. Teve uma pergunta. E só para deixar claro também que amanhã essa sessão continua e a gente tem um colega muito capacitado que vai conseguir, inclusive, responder as outras perguntas que não vai dar tempo hoje, né? É, eu Foram feitas diversas perguntas, Vanessa. A gente tem mais várias perguntas aqui no chat. O amanhã, como hoje nosso compromisso era até para a gente conseguir manter o tempo de todos, amanhã a gente vai ter o Luiz Fernando Prado, também, colega aí de privacidade e proteção de dados. Tem mais algum? Referência na área, vocês vão estar muito bem assistidos porque ele é sensacional. Ele é um parceiro, inclusive é um instrutor nosso foi um instrutor nosso lá na Enlol. Mas deixa eu só ver se tem mais uma pergunta. Tem só uma questão com relação a crianças. Uhum. Vamos lá. No transporte coletivo urbano, pensando, acaba tendo interações e cadastros com crianças, jovens, etc. E agora a gente passa a ter que criar algumas regras de manutenção, de captação, de tratamento desses dados, de captação desses dados, né? Então, isso veio essa pergunta agora no chat pelo Jardel. E como é que fica isso, né? Como é que a gente consegue usar esses dados a partir de agora? Como é que vai ser esse tratamento, né? Eu não vejo, como eu falei, nenhuma restrição, tá? Você só vai ter que ter um passo a mais. Antes de você coletar esse dado, você vai ter que ter o consentimento dos pais ou dos representantes legais da criança. Né? E aí, nesse momento em que você for coletar o consentimento, você vai ter que dizer por que você está coletando, qual que é a finalidade do tratamento, por quanto tempo, enfim. E ele dando esse consentimento, vida normal que segue.
sem nenhum adicional. Acho que o grande ponto aqui é talvez essa coleta do consentimento que até então não era necessário. Principalmente são operações que lidam com todo tipo de pessoa, né? Então, todo tipo de idade e acabam agora sim sendo impactadas por um novo processo em que a gente agora, para tratar algum tipo de dado, acaba sendo necessário alguma base legal, seja do consentimento ou Uhum, não, né? exato. E fazer a gestão, especialmente quando a gente fala de consentimento, ter uma boa gestão, né, desse consentimento é super importante, porque você tratar o dado de uma criança sem ter o consentimento prévio dos pais pode ser um problema para a empresa. Então, você tem que ter isso muito bem é, é, registrado, né? Em que momento esse consentimento foi dado, em que canal ele foi dado, como é que você atestou que quem deu o consentimento eram os pais ou representantes legais, se pediu algum tipo de documento, enfim. Então, você vai ter ali esse primeiro momento um pouco mais trabalhoso, mas se você tiver uma boa gestão, assim, estabelecer uma boa governança para isso, você entra num fluxo de normalidade. É. Quando eu Pois é. Foi muito bem, você ter me corrigido. Não existe caminho fácil, né? Caminho é sempre é Não, um e caminho assim, é tudo novo, né? muito novo para a gente, privacidade não estava na agenda de nenhuma empresa, então esses controles, gestão de consentimento, vai requerer sim um investimento. O que eu falo é o seguinte: você ter auxílio de uma ferramenta para você automatizar isso é o melhor dos mundos, porque assim não dá para fazer isso na mão. Você se perde, você se desatualiza. Então assim é bastante desafiador, é custoso, é um tema, é uma caixa preta. A gente não sabe ainda, a gente não tem sequer autoridade estabelecida, então ela pode seguir para a direita ou para a esquerda. Então o importante assim as empresas seguirem num processo de adequação, mostrarem esse apetite de buscar uma, uma, uma regra correta e tal, e ir no caminho. Né? Não acho que a autoridade, mesmo quando ela for constituída, ela vai sair aplicando multa. Não, ela vai querer fazer um trabalho e a gente está muito próximo para forçar um pouco esse perfil. Uma autoridade que seja que traga um viés de educação, de conscientização, antes de pensar em sair canetando as empresas. Então, eu acho que isso está muito alinhado com os segmentos todos, com o mercado, e a gente espera que seja assim mesmo. Essa é a expectativa, né? A gente não É tinha. isso aí. É isso mesmo. Hoje eu acho que a gente vai ter que caminhar um pouco na fé também, porque ninguém esperava a Ah, LGPD e sim. apareceu, né? Do Apareceu, nada. exatamente. E Então, quem agora é tava. fé e muito trabalho. E, assim, uma dica final, assim, o sucesso de um projeto de adequação está diretamente relacionado ao engajamento da liderança da empresa. As pessoas, elas não conhecem o tema, elas são resistentes, elas vão achar que você vai querer mudar tudo. Então, assim, os projetos que eu tenho que foram muito bem, eu tinha, de fato, genuinamente, a liderança engajada. Os que ficaram derrapando ali na brita, que demorou para sair, foram aqueles que a liderança, tipo, tem que fazer aí, é só um check na lei, é, é outra coisa, é outro mundo, é outro efeito. Verdade. Vanessa, eu gostaria de agradecer a sua participação. A gente já chegou Eu que já agradeço a oportunidade, Felipe. ultrapassamos um pouquinho o nosso horário. Pessoal, amanhã a gente vai ter o Luiz Fernando Prado, também é uma grande referência no assunto, participou de dezenas, na verdade, mais de uma centena de processos de implementação, viveu a GDPR na Europa, então no surgimento da GDPR ele estava lá fazendo o mestrado dele. É mais uma pessoa aí que vai conseguir trazer informações relevantes para a gente. Hoje a Vanessa conseguiu nivelar um pouco o conhecimento e amanhã a gente acaba tratando um pouco mais de alguns outros casos aí aplicáveis ao setor de transportes. Todos receberam por e-mail um link de um formulário para quem quiser. A gente vai compilar as perguntas que foram feitas hoje para levar amanhã para o Luiz Fernando, que a gente não conseguiu responder. Mas quem quiser fazer mais perguntas, no link de inscrição, aliás, no e-mail de inscrição tem um link para um formulário. Ele é anônimo, então lá você pode fazer a sua pergunta sem receio, que amanhã o Luiz Fernando vai tentar responder por aqui.
No mais, acho que a gente já finalizou. Vanessa, obrigado. A todos, muito obrigado. Tenham um bom dia. Obrigada, pessoal. E até amanhã, gente. Até a próxima. Tchau, Até. Um tchau. abraço. Tchau, Obrigada. tchau.